Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança e você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este videocast é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, aqui de Camaragibe, Pernambuco. Estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente e muito feliz pela sua companhia. Já vou começando pedindo para que você já deixe o seu like ao final do programa, se gostou. Se gostou, também compartilhe com seus amigos e convidando a vocês a conhecer, né, nosso conteúdo aqui no YouTube, através das nossas playlists, que a gente já estudou 2 livros, a gente está no terceiro livro, né? No momento estamos estudando o livro Escutando os Sentimentos, que é um livro também da Hermance Dufour, pela psicografia do Vanderlei Soares Oliveira. E para que acompanhe, né, que esse debate, que complemente essa conversa, né, do livro, do capítulo que a gente vai estudar hoje, eu vou chamar aqui a Clotilde e a Denairan, que são as queridas lá do GESP, para que sejam bem-vindas, né, para dar as boas-vindas a vocês, para que a gente possa estar continuando esse estudo do Escutando os Sentimentos. Clotilde e Denairan, que bom estar com vocês novamente aqui. Oi, Vivi, oi, Dina. Que bom estar aqui com vocês e com esse pessoal legal que nos segue, né? Vamos juntos mergulhar em mais uma jornada aí, rumo a nós mesmos, né? Olá, pessoal. Feliz com vocês aqui mais uma vez. E vamos que vamos nesse estudo bom e escutar os nossos sentimentos. Daí a gente já está no capítulo 7. Aí no instante passa, né? Esse estudo é rapidinho, é tanto conteúdo, mas a gente já está no 7, né? E esse 7 ele vai falar de misericórdia, né? O título do capítulo é Cartas de Misericórdia, né? E eu queria começar perguntando a você, Clotilde, por que será que temos tanta dificuldade em reconhecer nosso irmão, os seus êxitos? Porque é muito difícil para a gente admitir que outra pessoa possa ter se saído bem quando a gente não conseguiu se sair tão bem quanto ele, né? Ele ou ela. Então, na verdade, o nosso orgulho, a nossa vaidade que fala mais alto, a arrogância nossa, que é uma das manifestações do orgulho, né? E isso fala mais alto e impede a gente de perceber que o outro se saiu bem naquele momento. E que bom, né? Porque para o coletivo isso é um ganho imenso, a diversidade, né? Você quer complementar? Sim. Exatamente isso que o Tito falou, a arrogância, né? Em um grau maior, outro menor, chega em algum dado momento que bate dentro da pessoa, não só essa questão do êxito, mas também outras questões, como, por exemplo, o ciúme, a inveja, né? Então, assim, dentro da pessoa, ela não admitindo isso, ela começa a remoer essas questões e a sempre a olhar no outro um porém. Aí, fulano, ela deu uma informação, foi assim, explanou muito bem, mas ficou faltando tal coisa, né? Não age, às vezes, de uma forma, muitas vezes, assim, de afronta, mas sempre colocando um porém. Então, o cerne do problema é exatamente isso, é o orgulho, é a arrogância, é a vaidade, fruto ainda desse processo difícil que a gente tem de sair desse egoísmo que vive instalado na gente, essa questão do ego, né, que a gente sempre vem falando em todas as lições. E a gente perceber que o mundo ele é belo, porque cada um de nós é uma pétala de rosa bonita, que vai formando esse colorido da vida. Então, é uma informação que eu dou e ficou faltando, Clotilde veio, complementou, é você que lembra outro assunto. E assim, nesse grande retalho da vida, cada um com o seu colorido, vai fazendo com que tudo fique bonito. Né? E que Eu estava aqui, siga em frente. eu estava aqui lembrando, Dena, que muitas vezes, sobretudo nos ambientes de trabalho, né, o êxito do colega é encarado como uma ameaça para a gente, né? Inclusive, Por uma insegurança nossa, né, Dena? Só insegurança. Mas isso
fruto, né, de uma visão materialista, da unicidade da existência, e que você tem sempre que estar na frente, você tem ainda com aquela visão, inclusive também de predador, de sobrevivência. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai ampliando toda essa visão, né? Então, a gente vive ainda num mundo competitivo. E nós somos, hoje, né, através, inclusive, de muitos estudos administrativos, que se vê que a cooperação, que o ganha-ganha, é uma coisa muito mais, que podemos dizer na visão materialista, lucrativa, de ganho real, efetivo. Porque essa competição, ela pode, em um dado momento, ser bem exitosa, né? Mas chega uma hora que ela não se alimenta mais, que é aquela visão das metas, né? Você tem que atingir meta 7. Aí não, você já seguiu, vai para a meta 8. Chega uma coisa que você se exaure. E aí há o adoecimento e há um declínio. Enquanto que a cooperação se retroalimenta. E isso é em todos os sentidos da vida. Então, a gente hoje é convocado a questão da cooperação, de ser cooperativo. Se, por acaso, a gente se assim, que haja uma competição, que seja na busca de melhores valores interiores nossos, né? Da gente se aperfeiçoar do ponto de vista moral. Né? Mas essa A gente competição parece que é melhor. a verdade é que eu acho que a gente, desde pequeno, aprendeu que a vida é uma grande competição, né? E que não é verdade, que não é verdade. E eu observo isso muito, observei muito isso, a questão da Olimpíada mesmo que a gente assiste, né? E os atletas que perdem começam a chorar e pedem desculpas. E eu digo, meu Deus, quando eu era atleta, eu aprendia que alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder. Então, é natural perder. Você vai para ganhar, você vai para dar o melhor de si, mas perder e ganhar faz parte do jogo. Não existe jogo só com vencedores, né? E eu acho que falta isso, essa visão na vida, né? As pessoas, a gente aprende desde criança, sabe que a vida é uma competição. Hoje a gente vive num mundo de fantasia, vamos dizer assim, pela internet, não é? Porque a gente vê nas redes sociais pessoas sempre felizes, sempre perfeitas, né? Sem problemas, e a gente, né, tá sempre querendo aquilo também, está se baseando naquilo, e isso vai trazendo muita infelicidade, né? Vai trazendo muita Inclusive, tristeza. uma coisa que você falou agora me fez refletir. Essas palavras. A vida é uma competição, a vida é uma guerra, você tem que sair todo dia para matar um leão. Então, tudo isso vai Coitado do leão. tudo isso você vai incutindo, né? Se alimentando que você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, você tem que brilhar, você tem que o tempo todo essa guerra, né? Que você trava com você, e a gente só está vendo muitas questões de depressão, como a gente estudou em outros capítulos, porque a perda, né, e aquela cobrança excessiva vai minando a força das pessoas. Né? Então, é muito fácil, inclusive, até dizer assim, quando a gente é pequeno, não, eu errei, mas eu errei porque foi a culpa de fulano no trabalho. Terceirizando a responsabilidade. Quem foi que fez isso aqui errado? Aí cada um fala, eu não fui, eu não fui, eu não fui. Quando que se hoje também se está se vendo isso, que o ganho é um trabalho em equipe, assim como o erro também é um trabalho de equipe. E apontar erros não vai levar ao êxito de um trabalho. Né? Então, existe até um livro que eu ainda não li, mas que é infantil, inclusive. Dizia, o menino que tinha medo de errar. É um livrozinho infantil que eu até estou com vontade de comprar para dar para o meu sobrinho, mas antes eu vou ler. Porque o erro foi incutido na gente como algo ruim. Quando o erro é um erro inconsciente, ele faz parte do aprendizado. E até mesmo aquele erro premeditado, que a gente sabe que mais na frente tudo tem a colheita, ele também é um aprendizado. E é como se diz, muitas vezes do mal sai o bem, no mínimo de não repetir. Né?
Então, essa questão de a gente ver o argueiro no olho do outro e não ver no nosso, nesse momento que a gente terceiriza, né? A responsabilidade. Eu acho, Renan, que o erro é muito bom, na verdade, assim, é muito bom você perceber que errou, é uma oportunidade ímpar de aprendizado, desde que você tenha honestidade emocional para reconhecer aquela falha, né? Você, mas é aquela oportunidade de você exercitar a humildade e dizer, poxa, eu não acerto sempre, eu também erro, né? E aqui, Humano. nesse erro, isso. E nesse erro aqui é que eu vou aprender para na próxima vez eu não errar. Ou se eu errar, mas já vai ser mais suave esse erro, porque eu já sei como fazer o certo. É só exercitar mais um pouquinho. E é muito interessante. A gente estava também assistindo às Olimpíadas, eu peço até desculpas por contextualizar num fato tão atual. Esse vídeo vai ser assistido talvez daqui a alguns anos, né? E a Olimpíada já vai ter passado há tanto tempo. Mas nesse dia de hoje, uma das ginastas brasileiras levou uma queda ainda no aquecimento e ela cortou aqui chamam supercílio, né? Essa região aqui, a região que sangra muito, é muito vascularizada. E aí todo mundo ficou naquela expectativa. Mas por quê? Porque ela se cortou, porque ela caiu, ela falhou na hora que ela foi pegar no equipamento, caiu lá no chão, cortou, fez o curativo, respirou fundo, foi para a próxima prova, deu tempo de tudo isso antes de chegar na vez dela, não deu para ela se concentrar, não foi uma prova boa, mas na seguinte fez uma apresentação assim, excelente, excelente. Então, a capacidade de reconhecer onde falhou, de não ter medo de tentar novamente e tentar e acertar e conseguiram, obtiveram a medalha de bronze. O Brasil hoje obteve a medalha de bronze. Então, assim, essa capacidade de enxergar a falha como uma oportunidade de aprendizado. Então, de repente, apontar o erro para quem está apontando é péssimo, é uma atitude péssima. E dependendo de como fizer, né? Porque se fizer em público, olhe para ali, está errando, está errando. Aí está errado, né? Quem está errando é quem está apontando o erro. Mas se a pessoa chega de ladinho e diz, olha, desculpa falar, mas dá uma olhada nisso aqui para ver se você pode melhorar, porque não está ficando legal. Então, aí já é outra coisa, já são outros 500, como diziam nossos pais, né? Já são outros 500. E aí a gente já consegue construir um aprendizado em cima de um erro. E é isso que acontece, né? A gente é falho, mas a gente está no caminho do crescimento, e o caminho não vai ser só de êxitos e sucessos. O que vocês estavam comentando antes, com toda razão, a competitividade da vida de hoje, né? Que as crianças, hoje em dia, dizem assim, fulano é muito competitivo, porque a pessoa vai em cima para ganhar, só quer saber de ganhar e tal. Não, ser competitivo não é isso. Ser competitivo é querer acertar, sim, mas é reconhecer o erro, porque sem reconhecer não vai conseguir consertar. Reconhecer que o outro foi melhor naquele momento. Não quer Sim, dizer que você é ruim por isso. exatamente, Vivi. Reconhecer que o outro é bom também não é uma coisa ruim, é ótimo. É ótimo. Inclusive, Agora sim, nós inclusive, precisamos aprender a fazer isso, né? Nós é, fomos educados a apontar o erro, né? A olhar e a não ficar feliz com o êxito alheio, que isso aí é eu- muito ruim, né? A gente precisa aprender a ficar feliz, porque tem lugar no céu para todas as estrelas, né? Brilharem. Então, não precisa disso. Eu só queria voltar um pouquinho e contextualizar, porque esse programa ele é gravado, né? Então, assim, a gente está comentando sobre Olimpíadas e talvez você fique, não, mas não foi hoje. É porque no dia que a gente está gravando, terminou que veio o exemplo é,
E a gente, Clô pediu desculpas, mas eu só queria Ah, contextualizar que vai ao ar num sábado qualquer aí, que não é o da medalha de bronze, mas a gente gravou neste dia tão feliz para o Brasil. isso, E assim, isso. pegando o gancho de que Clotilde estava falando, eu queria que a Adena falasse o que seria essa honestidade emocional que a irmã traz nesse capítulo. Vivi, deixa eu só Sim, complementar. mas não. Há alguns anos atrás, eu participei de uma reunião onde se estudava a obra de Pietro Baldi. E naquele estudo, até com o Gilson Freire, que é autor de Ícaro Redimido e de outros livros excelentes, ele comentou assim, ele fazendo um comentário sobre a obra de Pietro Baldi, né? Que a Terra só evoluirá de forma realmente consistente quando aliás, só será considerado um planeta evoluído quando o último grão de areia tiver evoluído. Então, a evolução não se faz de maneira individual. O caminho é individual, mas a evolução de um planeta é uma obra coletiva. Então, não adianta a gente querer competir nessa competição, querer derrubar o colega, né? Porque a evolução é coletiva, não adianta, a obra é coletiva, né? Falar. Bom, a honestidade emocional é como o próprio termo já diz, você ser honesto, você reconhecer esse sentimento, as raízes que realmente estão aí por trás de todas essas emoções que você está sentindo, todos esses sentimentos que você vem à tona, é você reconhecer, não, eu tenho ciúme, eu fiquei com ciúme, isso não é errado. Esse reconhecimento não é, porque é o primeiro passo para que a pessoa possa trabalhar em si esse sentimento. O que fazer com ele? Como eu posso ressignificá-lo? Então, essa honestidade é o primeiro passo, é você reconhecer que naquele dado momento você foi arrogante, naquele dado momento você dizer, poxa, eu senti ciúme sim, e agora, o que é que eu faço? Eu também vou estudar mais para que quando me chamarem para uma palestra eu fico com mais segurança em passar, mas você ter o sentimento de que aquela sua atividade, especificamente falando de um centro espírita ou de alguma atividade no campo religioso, né? Mas isso permeia toda a nossa vida, em qualquer ambiente. Você vê que aquilo que você está passando para o outro não é para o seu brilho, é a mensagem, é aquilo de importância que a sua palavra, que o seu exemplo, a sua atitude vai trazer de bom para aquele espaço. Não é para vocês assim, poxa, eu falei bonito que só, mas, poxa, se as tuas palavras foram vazias, o que é que tocou dentro de você? Né? O que é que aquilo ficou para você, que o primeiro ouvido é seu, né? Então, não adianta que a gente ficar dando lição de vida, né? Se no nosso dia a dia, no nosso íntimo, a gente não faz isso. Ah, eu não sou ciumenta de jeito nenhum, faço cara de paisagem, mas por dentro tá. E aquela conversa interior, né? Ali na sua mente. Então, assim, reconhecer isso, ter honestidade, porque você só trabalha naquilo que precisa ser aperfeiçoado se você tiver honestidade em reconhecer. Então, a E essa, honestidade emocional, honestidade afetiva, tudo é importante. E não essa precisa botar no honestidade, megafone, né? É com não, você não. mesmo. É, agora, assim, Reconhecer no a educação silêncio. dos sentimentos é o caminho aí, né? Para a gente alcançar essa tal honestidade, né? Que o convite da irmã, basicamente, é esse, nas suas obras, a busca, né, por essa evolução interior, é que a gente tenha eduque esses sentimentos para poder a gente conseguir ter essa honestidade. E essa educação de sentimentos, ela é muito importante, né, Clô, para nossos relacionamentos, para a gente construir bons Isso. relacionamentos. Isso. Agora, ela lembra que não adianta racionalizar, que os maiores erros a gente comete porque a gente tenta racionalizar o nosso sentimento. Sentimento não se racionaliza, sentimento se sente, né? Você sente aquilo e percebe como aquilo está caindo para você, se aquilo está te conduzindo na direção que você estipulou para si mesmo, que é a melhor direção, que é o que você quer para você e para a sua vida, e aí você se conduzir para aquilo, mas sem tentar também transformar
o sentimento numa razão objetiva. Não há objetividade no sentimento, há subjetividade. Quer dizer, eu não vou ver aqui um papel escrito, o sentimento é esse por causa disso, disso, disso. Não, eu vou ver aqui o meu sentimento, como eu sinto em relação a mim mesma. Por que, que eu estou sentindo ciúme de Dena com Vivi? Não, não tenho que sentir ciúme de Dena com Vivi, mas o que é que está acontecendo aqui? E lá, quando eu consegui sentir o meu coração entre aspas aqui, né? Quando eu conseguir sentir o meu íntimo, é que eu vou conseguir perceber o porquê que aquilo está acontecendo. Se eu tentar racionalizar, não adianta. Não adianta, não rola. Então, a educação dos sentimentos vai conduzir a gente nesse caminho e vai conseguir traçar para a gente um roteirozinho para a gente se encaminhar nessa direção. Como tanta gente coloca assim, né, de tirar as cascas da cebola, né? Então, de se conduzir em relação a esse miolinho da cebola, que é doce, né? Que é muito saboroso. E que quando a gente atinge esse miolinho é que a gente vai ter segurança de quem a gente é. E não importa o que as outras pessoas falarem da gente, porque a gente sabe o que a gente é. Aquilo que o outro falar, talvez até soe como um alerta para a gente mergulhar na gente e a gente conseguir perceber o que é que a gente precisa ainda melhorar da gente. Porque se conhecer não quer dizer que a gente já se aperfeiçoou. Se conhecer quer dizer que a gente conseguiu deixar a nossa casa sem móvel nenhum para poder a gente ver todas as reformas que a gente precisa fazer, né? E diante disso tudo, né, Dena, eu queria que você colocasse aí qual o papel da misericórdia, né, disso tudo que a gente vem falando, porque ela é tão importante que a irmã traz para a gente. Só antes disso, eu queria só dizer o seguinte, com a questão da educação dos sentimentos. Nesse mundo competitivo, muitas vezes a gente é educado para a guerra, para o ódio, para a competição. A gente hoje é convidado também, principalmente, a educar a educação do amor. A gente ser educada a amar, né? E essa educação do amar passa pelo respeito, passa pelo perdão e passa efetivamente pela misericórdia, né? E ela, inclusive, faz uma citação para que a gente também vá fazer esse estudo no Evangelho, né? Que fala sobre os misericordiosos. Então, a misericórdia, ela permeia nossas vidas para que a gente tenha uma boa convivência, porque senão como é que a gente vai se aturar? Se não temos misericórdia em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Porque nesse processo de crescimento, hoje eu acerto num dado momento, amanhã eu não acerto em outro, e a gente vai precisando desse olhar misericordioso para nos darmos as mãos e nos reerguermos. Então, a misericórdia passa pelo perdão, o auto-perdão, pela benevolência, pelo soerguimento e pela compreensão e tolerância. Então, é por isso que a misericórdia ela precisa fazer parte do nosso contexto de vida e a gente se educar para o amor. Porque sem a gente não se educa para isso, a gente vai viver num caos coletivo, como a gente hoje vê, rumores de guerra entre mundos, entre países e entre a gente e nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho, e guerra com a gente mesmo, né? Por exemplo, se você não tem misericórdia, um exemplo assim, principalmente aqui para as mulheres, né? Eu não gosto do meu corpo. Aí começa a tirar a costela, a fazer um regime maluco, a fazer uma série de coisas por não se aceitar. A aceitação, ela também passa pelo cuidado, obviamente. Você pode se cuidar, você pode fazer o necessário para você se sentir bem. Não é simplesmente você dizer, meu cabelo está assim, poxa, não vou fazer nada. Mas se tem um produto, alguma coisa que você possa fazer, você coloca, se sente bem, beleza. Mas a guerra interior da não aceitação, você faz um procedimento, faz isso, aquilo, outro, e nunca está satisfeita, né? Como o Clotilde já falou em outro momento,
que a pessoa fica levando para o externo, para as questões materiais, aquilo que interiormente não conseguiu se resolver, né? Então, passa por isso, essa misericórdia, essa tolerância, o perdão, para que a gente possa viver melhor. O capítulo, basicamente, ele tem, né, mais da metade do capítulo é uma carta que foi lida, né, numa tribuna por um espírito de um líder, não é? Um líder espírita, salve, não é Dirigente isso? espírita, foi. Um dirigente espírita, isso. E se chama Carta de Misericórdia o capítulo exatamente porque traz, né, foi permitido que divulgasse essa carta. Aí eu queria, Clotilde e Dena, para a gente encerrar assim, o programa, que a gente fizesse um resumo do que é essa carta, porque é uma carta extensa e vale a pena a pessoa que está lendo o livro ler, né? A gente não vai dar o spoiler da carta toda, mas assim, em resumo, né? O que seria, o que diz essa carta? Ele fala sobre o quanto ele falhou em não se perdoar. Ele se coloca como uma vítima de si mesmo, né? Que tantas vezes ele escutou os alertas, mas ele não tomou para si aquele alerta. E aí só quando desencarnou que começou a perceber o estado em que ele estava, que a custo de muitas dores e de muito choro, né? Foi que ele percebeu, choro aqui é o choro da alma, né? Muito sofrimento. Foi que ele começou a perceber e aí ele começou a percorrer esse caminho do auto-perdão e do ir ao encontro daqueles que ele considerava como adversários. E, em vez de tentar compreender aonde eles tinham falhado, ele passou a envolver aquelas pessoas numa atmosfera de amorosidade e de compreensão da falibilidade do outro, né? E da sua própria falibilidade. E aí, com isso, ele conseguiu se reconciliar. Então, ele dá um depoimento muito rico, muito bonito sobre isso. Dena, lembra alguma coisa mais da carta dele? Pudesse Ele, em tese, ele tinha a questão da arrogância, né? Do melindre, né? Ele se magoava profundamente com algumas situações e ia guardando essa mágoa. Tanto que ele diz que a mágoa a gente é recomendado se guardar ela por mais de 1 hora. por Dentro de menos, né? menos Não de é 1 hora, recomendável, né? Mais de uma hora. porque ela vai se instalar no coração e só Deus sabe quando ela vai sair. E ele não admitia que guardava isso, né? E com isso ele foi se achando que era a vítima de tudo isso. E aí a irmã se diz que lá no plano espiritual, onde ela atua, existe uma tribuna da humildade, né? Que as pessoas, depois de um certo tempo de tratamento, não só questões espíritas, mas as pessoas de uma maneira geral, elas se colocam nesse local como para fazer esse depoimento e se livrando, né, jogando, tendo honestidade emocional para se expor. Por isso que é a questão da humildade, porque a arrogância impede, né, de você de admitir, né, essas questões. Então, ele fala exatamente disso. É bom quem está assistindo a gente que leia, né, para ver a carta efetivamente como ela é. E assim, deixa o convite para estudar no Evangelho, né? Qual é o capítulo? Vocês lembram? Bem-aventurados Misericordiosos. que são misericordiosos. Misericordiosos, né? Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se você tiver a oportunidade, dá uma lidinha aí, porque a irmã se convida, né, que a gente dê uma estudada nesse capítulo, porque ele é rico e a gente complementa muito o que ela vai trazer no capítulo de hoje. Queria agradecer a vocês duas por estar aqui novamente, participando do programa. É muito bom, né, esse momento de reflexão. Queria agradecer aos internautas, né, quem está nos assistindo aí, que essa audiência aí é muito importante também, porque
Quanto mais gente assiste, mais o YouTube entende que esse conteúdo é bom e vai mandar para mais gente. Então, se você gostou, deixa um like e compartilhe com os amigos. Dena e Clotilde, mais uma vez, obrigado pela participação e espero vocês em outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Vivi, obrigada, Dena, por essa companhia tão gostosa. Obrigada também aos internautas que nos acompanham. E deixe o seu like. É isso, eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos que escutem seus sentimentos, né? Estudem e tenham honestidade consigo mesmo e misericórdia, né? Consigo e com os demais. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tudo de bom.